Graça e paz, amados, muito bom dia. Quinta-feira, 28 de maio de 2026. Eu não estou aqui hoje como aquele caso de uma ovelha, de um pastor. Chegou a ele falando que o diabo tinha entrado nas finanças dele. E ele não estava conseguindo pagar o cartão de crédito e tudo. E aí ele foi e falou: pastor, bora orar por mim e tudo, para o diabo sair da minha vida e tudo, das minhas finanças. Aí ele disse, o pastor dele disse: faz o seguinte, volta aqui mais tarde ou amanhã, traz a fatura do seu cartão de crédito. A gente vai ver o que o diabo comprou no seu cartão de crédito e o que você mesmo comprou. Aí, a partir desse momento, a gente ora sobre isso. Mas, na verdade, o que eu tenho a dizer é que eu tentei fazer esse devocional hoje 3 vezes já, até descobri que era um problema aqui nos microfones e na passagem aqui do microfone para o celular. Mas a palavra de Deus hoje nos traz com a presença mesmo do Senhor. E o que estava atrapalhando não era o inimigo, e sim realmente a falta desta configuração, desta questão ali, dessa passagem da microfonia ali, do microfone para o celular. Amém? Então era isso, tá tudo bem, tá tudo em casa, tá tudo sob controle. Glória a Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Então a palavra hoje nos traz ao livro de Provérbios, Provérbios 9, verso 10, que nos traz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. E é isso que a palavra nos traz, a gente entender nesta compreensão que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando a gente tem o temor, quando a gente tem lavrado, edificado na nossa casa a forma correta das colunas do Senhor, onde desde o verso 1 do capítulo 9 de Provérbios nos ensina e nos ensinará ainda mais aqui. Quero orar ao Senhor para que Ele abra as comportas do entendimento, da profundidade desta palavra, para que eu e vocês saiamos aqui desse dia fortalecido nessas 7 colunas de edificação para a nossa vida espiritual, que vai chegar na alma e vem também para o corpo. Que o corpo, quando recebe coisas boas, edificantes, ele recebe saúde, ele dá compreensão para que você busque, de alguma forma, uma conduta de vida correta na sua alimentação, no exercício que você precisa fazer. E é isso, a presença do Senhor nos dá tudo isso. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai querido, eterno Deus, em nome de Jesus, mais um dia, na presença da Tua palavra, expondo aqui o Teu texto, entendendo que o Senhor é Deus, o querer, o realizar e o revelar é do Senhor em nós. Não estou aqui para me autopromover, mas sim para promover a Tua lei, as Tuas escrituras e o amor de Cristo que a gente tem que buscar para Ele viver em nós, para não viver mais nós, mas Cristo viver em nós. Que a gente sacrifique com Cristo Jesus, como Gálatas nos ensina, e eu vou levar aqui essa compreensão, e que viva o Espírito Santo, ou o próprio Jesus em nós, ou o próprio Deus no seu trino, na sua trindade, que a gente possa ter essa compreensão e levar vida com a paz que excede todo entendimento, no equilíbrio do Espírito Santo do Senhor. E é o que eu lhe peço e lhe agradeço pelo que o Senhor vai me revelar aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Agora está audível, com toda certeza, e receba em nome de Jesus a palavra de Deus. Como a palavra aqui no verso principal
vai dizer que é exatamente isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Que essa palavra nos traz é a compreensão que o Senhor, a gente tem que prostrar nos seus pés, buscar em simplicidade, em humildade, o quebrantamento do nosso ser e trazendo a presença dele. Validando sim, com toda certeza, os dons e os talentos que ele nos deu, mas que a gente tenha comprometimento com isso. Por isso que eu faço esse devocional, levo a minha família, os meus irmãos, onde chegar este devocional, eu levo esta evangelização, esse evangelho explanado, buscando de forma exegética, de uma hermenêutica, trazendo para o século XXI, trazendo o que eu tenho aprendido mediante as escrituras, mediante as emoções, porque nossa alma é onde é trabalhado entre alma e espírito, e a alma é o centro das nossas emoções, que a gente possa trazer tudo isso voltando para o corpo e viver dias mais leves, com a paz que excede todo entendimento e com uma forma de vida aprovada pelo nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, se a gente entender nos paralelos desta palavra, desse verso principal, aqui em Jó, no capítulo 28, no verso 28, nos ensina: e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então aqui deixa claro, porque aqui está num contexto, por mais que está em Jó, naquela passagem dele ali, de perder tudo, de Satanás mexer em tudo na vida dele, menos na vida em si, e menos na mulher que está intrínseco aqui, que deixa para outro momento. Mas aqui ainda está falando sobre a verdadeira sabedoria ser dom de Deus. Então aqui diz no verso aqui, no contexto, que a verdadeira sabedoria é dom de Deus. Então o dom que o Senhor tem para você e para mim começa pelo princípio do temor, e este temor é a sabedoria. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. Ou seja, não está aqui de forma visual, porque a fé, assim como diz em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção do que a certeza das coisas que não vemos, Hebreus 11, verso 1. A fé é a certeza das coisas que não vemos e a convicção do que se espera. Então, é isso. Onde está esta sabedoria? Onde está esse entendimento? Está na fé que Cristo está em nós através do Santo Espírito dele e nos traz esta certeza que a sabedoria é ele, e aqui diz no verso 28, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então é você entender que na sabedoria de Deus você tem que afastar ou apartar-se do mal, e entender isso na sua mente. Porque a Bíblia já nos ensina também para a gente não se conformar com o padrão deste mundo, deste século, destes tempos, e porque o mundo jaz do maligno, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus.
E a vontade de Deus é que você tenha temor a Ele, que tenha essa sabedoria, que aparta-se do mal, porque você entendeu que você precisa apartar-se do mal. Salmista aqui, Salmo 111, verso 110, diz também: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, louvado seja o nosso Senhor, porque aquele que pratica a sabedoria é revelada a prudência neste. Então, se você busca a sabedoria através do temor ao Senhor, você vai ser prudente. Você vai apartar-se do mal. Você vai buscar para a sua vida, assim como está aqui no verso 1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Então voltar para onde? Para onde? A sabedoria edificou a sua casa. E que é a sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui vai dizer que a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Onde estão essas 7 colunas? Isaías 11, verso 2, nos revela quais são essas 7 colunas. Olha bem. O reinado pacífico do rebento de Jessé. Quem era Jessé? Deixa para outra oportunidade. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeira coluna. Aqui do verso 1. A coluna, 7 colunas. O Espírito do Senhor, primeira coluna. O Espírito da sabedoria, segunda coluna. O Espírito do entendimento, terceira coluna. O Espírito do conselho, quarta coluna. O Espírito da fortaleza ou do poder, quinta coluna. Espírito do conhecimento, sexta coluna. E o Espírito do temor do Senhor, sétima coluna. Quem me conhece de perto sabe o quanto eu gosto do número 7. Meu carro de passeio, geralmente, eu acho que já é o terceiro ou quarto, que quando eu vou ali e compro, eu pago para ter a placa 7A77. O número 7 não é a minha sorte. A minha sorte é o Senhor, que em todo o contexto bíblico fala muito sobre o número 7, porque é completude, plenitude e é a perfeição. E aqui vai dizer que essa perfeição das 7 colunas vai fazer carnear os seus animais. Ou seja, aquele que tem animal, porque na época ali todo mundo começou a vida carneando, criando animais. Então, mas isso serve para o seu trabalho, isso serve para o seu comércio, o que você precisar da provisão do Senhor sobre a sua vida, Ele vai carnear isso. Ele vai engordar o seu salário, vai engordar o seu retorno de onde você tem a forma de vida, de busca financeira aqui na terra. Mas isso vai dizer de uma forma de organizar, porque aqui vai dizer, e arrumou a sua mesa. Não é de uma forma da teologia da prosperidade, que você vai ser rico, milionário, bilionário. Não quer dizer isso, e pode dizer se assim o Senhor quiser. Mas a provisão do Senhor que entendemos é não nos faltar nada do que nos for necessário. Então aqui está dizendo de uma forma de organização, de não faltar nada que é necessário. E vai dizer que já deu ordem às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Então você vai ter lugares de honra em altos lugares, assim também rumo à Nova Jerusalém, que está na altura, cidade santa.
Também podemos pensar assim desde aqui, mas aqui está no contexto de falar sobre a vida aqui na Terra. Mas aí vai dizer que quem é simples, volte-se para aqui. Volta para aqui onde? Para a sabedoria, que vai edificar a sua casa, para 7 colunas e tudo que isso vai te beneficiar. Então é isso que a palavra nos ensina. E para a gente ter esse temor e o princípio da sabedoria e o começo da prudência, não aqui como estava ali, ser a prudência em si, mas hoje, pós vinda de Jesus Cristo, da morte dele sendo crucificado na cruz, Gálatas 2 nos ensina sobre isso, porque eu e vocês precisamos, mediante a própria lei, morrer para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vivo, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, a justiça de Deus vem pela graça, os favores imerecidos. Se ele te buscou, se você é um salvo, vós sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que você não se glorie. Mas a gente precisa ser crucificado com Cristo para ter esse temor ao Senhor, para vir no princípio dessa sabedoria e viver verdadeiramente como está escrito. E quem é esta sabedoria? Quem é essa edificação? Quem são essas 7 colunas? Mateus 7, verso 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Por isso que eu levei a Gálatas 2:20. Já não vive mais eu e nem vocês, mas Cristo, que é esta rocha. De forma prudente, você vai praticar Cristo Jesus e você vai ter a sua casa edificada sobre esta rocha. E Jesus nos dá, aqui nos revela em Mateus 4, gosto muito dessa passagem, que ele nos revela aqui, Mateus 4, ele nos revela que mesmo você sendo temente a Deus, mesmo você sendo batizado, mesmo você sendo dentre os filhos de Deus, você vai ser tentado, porque Jesus foi, olha bem, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você pensa que você não vai ser tentado? Você vai, só que você tem que responder como está escrito. E aqui diz, então o tentador aproximou-se deles e diz que ele estava com fome, então ele diz, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aí você vai responder se você tem fome de alguma coisa, alguma necessidade, e se a coisa for ilícita, se a coisa for do inimigo, se a coisa for do diabo, você vai responder. Está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E toda palavra, toda a Bíblia, dentre os 40 homens que escreveu, era a boca de Deus sobre eles. Aqui nesse momento é boca de Deus sobre mim, porque a palavra não é minha. Estou aqui sendo obediente às Escrituras. Então, o diabo pode levar você à cidade santa, te colocar sobre o alto, um pináculo do templo, e de dizer, se és filho de Deus, atire-se daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra.
E você vai responder como Jesus também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo pode te levar em lugares assim como ele levou aqui, pode te mostrar reinos, pode te mostrar poder e te oferecer esses poderes se você adorar a ele, se você fizer coisas ilícitas, se você fazer coisas que alimentam a tua carne. Mas você precisa se posicionar como Jesus. E Jesus mandou Satanás retirar dele, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E você é um culto, é para você praticar um culto racional no seu corpo, na sua língua, no seu agir, no seu falar que tem a ver com a língua, no seu ouvir. Porque se você fizer assim, já fecha esse raciocínio nesse dia, o que vai acontecer? Com isto o diabo vai te deixar e vai vir anjos te servir, como essas 7 colunas da tua casa. Esta perfeição do entendimento e da sabedoria de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. E feche esse raciocínio hoje, desejando a cada um de vocês que vocês não tapem os ouvidos e também que não deixe entrar por um ouvido e sair pelo outro. Pegue isso de forma de compreensão, de entendimento, para que você viva o que está escrito, para que os anjos venham a servir a sua vida. Amém? Fique em paz e até amanhã com a permissão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abraço.